eu gostaria de fazer uma breve meditação com vocês nessa noite aqui na palavra de Deus. Eu gostaria que você, se puder, abra aí a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Amém. Meus amigos queridos, eu quero, nessa noite de quinta-feira, meditar com você a respeito de Jeová. Eu quero apresentar para você esse Deus que é revelado aqui nas Escrituras Sagradas, nesse livro que nós chamamos Bíblia. O Deus que é revelado aqui nessa Bíblia, ele tem esse nome, Jeová. E ele é real, ele é verdadeiro. E toda pessoa que quiser encontrá-lo, que quiser conhecê-lo, que quiser ter um relacionamento com ele, poderá. Na verdade, quero dizer para você, meu amigo, que me ouve em qualquer lugar, que Jeová está te chamando. Ele quer se revelar para você. Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer ser o teu Deus. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma palavra do profeta Oséias, onde ele nos convida a conhecermos esse Deus. E ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quero dizer para você que Jeová, ele é um ser profundo. É muito difícil conhecê-lo. É muito difícil se aprofundar nele. Na verdade, humanamente falando, é impossível conhecê-lo na sua plenitude. Mas nós podemos conhecê-lo até o ponto em que ele se revela. E ele se revela muito ao ser humano. Nós encontramos aqui nas Escrituras alguns homens que eles tiveram um relacionamento com Jeová, ao ponto de Jeová se revelar para eles de uma maneira tremenda e maravilhosa. Esses homens conheceram Deus e deixaram escrito aqui nas Escrituras um pouco desse relacionamento que eles tiveram. Gostaria de citar, por exemplo, o caso de um homem chamado Enoque, onde a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele andou com Jeová, de tal maneira que Deus, Jeová, o tomou para si, o levou para a eternidade. Ele foi arrebatado por causa da profunda comunhão que ele tinha com esse Deus chamado Jeová. Nós temos também a citação nas Escrituras de um homem chamado Abraão, que também teve um relacionamento tão íntimo com Deus, que conheceu Deus de uma forma tão profunda que a própria Bíblia chega a dizer que Deus chamou Abraão de amigo. Abraão, meu amigo. Abraão, ele viveu a sua vida na direção desse Deus. Era quando esse Deus se revelava para ele, era quando esse Deus se manifestava na vida dele e dizia para ele: vá para cá, ou vá para lá, ou faça isso, ou faça aquilo, que o Abraão fazia.
ele trilhou a sua vida seguindo as orientações desse Deus que ele encontrou. Nós temos também a citação de um homem chamado Moisés. Esse Moisés, ele encontrou Jeová lá no monte, quando ele estava cuidando de ovelhas, quando de repente ele viu uma sarça que ardia em fogo, mas a sarça ela não se consumia. E ele então se aproximou para ver aquele fenômeno extraordinário, e aí então Jeová falou com ele através daquela manifestação sobrenatural. Ele começou a conhecer a Jeová ali, naquele momento. Então Jeová se revelou para ele e o chamou para que ele fosse até o Egito para tirar o povo de Israel que estava lá e levá-los até aquele monte para que eles pudessem adorá-lo também ali no monte. A partir daí, o relacionamento de Moisés com esse Deus, ele foi só crescendo, ao ponto dele se tornar um dos principais líderes daqueles que creem em Jeová. Ele, inclusive, é quem escreve aí os 5 primeiros livros das Escrituras. E, como eu disse, são essas Escrituras que elas nos trazem o conhecimento desse Deus que a gente chama de Jeová. Esse Jeová, ele é o dos céus e da terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que pode curar, que pode abençoar, que pode libertar. É aquele que pode agir na vida do ser humano e abençoá-lo de uma maneira extraordinária. Quero dizer a você, meu amigo, que houve um tempo em que esse Jeová, ele se fez carne e ele habitou entre os homens. Ele se revelou para os homens. Esse desejo de Jeová se revelar à humanidade fez com que ele viesse ao mundo, entrasse aqui na raça humana, se fizesse igual a qualquer um de nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E ele fez isso lá na pessoa do Senhor Jesus. Está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós pudéssemos ter um conhecimento, né? Pudéssemos ter uma visão desse Deus, de uma forma que pudéssemos ter. A nós, porque ele é o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, ele é Jeová. E é esse Jeová que se revelou na pessoa do Senhor Jesus, que eu estou apresentando a você e dizendo a você para que o conheça, que o busque. Na verdade, se você buscá-lo, ele se revelará a você. Ele diz assim: buscar-me-eis e me acharás quando me buscares de todo o vosso coração. Ele fala na pessoa do Senhor Jesus, dizendo assim: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí você pode começar, então, a ter todo um relacionamento, um conhecimento desse Deus que é tão profundo. Quero dizer a você, vale a pena segui-lo, porque esse Jeová, esse Jesus, ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que criou os céus e a terra.
Ele é aquele que pode perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas, salvar a nossa alma. É esse Deus chamado Jeová que é revelado aqui nessas Escrituras. A gente tem, ao longo da história, a história de homens que tiveram um relacionamento tão profundo com Jeová que eles se tornaram homens extraordinários, como é o caso de Davi. Davi, ele dizia assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele sentia sede de Deus. Ele sentia sede de conhecer a Deus. Ele sentia a sede de ter um relacionamento com esse Deus. Ele chegou a dizer assim: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias longe deles, longe de ti, longe de Deus. Ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa de Jeová. Ele sentia alegria, prazer, felicidade. Quando ele se sentia abatido, triste, quando ele se sentia no fundo do poço, ele clamava a Jeová, ele buscava Jeová, e Jeová vinha em seu socorro, enxugava as suas lágrimas, sarava as suas feridas, livrava-o dos seus inimigos, dava vitória nas suas batalhas, se revelava a ele dia a dia. Ele serviu, ele creu e serviu e viveu e conheceu esse Jeová desde a sua juventude e viveu a vida inteira na presença de Jeová. Ele o conheceu intimamente, profundamente. E eu quero, nessa noite, dizer a você: Jeová existe, Jesus existe, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é tremendo, Ele é poderoso e Ele quer se revelar para você. A sua principal revelação está aqui, nesse livro sagrado, chamado a Bíblia. Se você ler esse livro, você vai tomar conhecimento da existência desse Deus soberano e que é apresentado aqui nessas Escrituras como sendo o único Deus verdadeiro que existe no universo inteiro. Existem muitas outras entidades, existem muitos outros deuses, mas deuses criados pela mão do homem, criados pela magia, pela religião, pela cultura. Mas o Deus verdadeiro é esse que é revelado aqui nas Escrituras, cujo nome é Jeová, que encarnou-se na pessoa do Senhor Jesus. E eu posso dizer para você que Ele está vivo, Ele fala, Ele lhe visita, inclusive, nas noites, Ele entra nos teus sonhos, Ele fala ao teu coração e muitas pessoas já o estão seguindo, outras ainda não. E as que não estão seguindo, Ele está chamando, buscando, procurando se revelar a elas. As Escrituras nos contam a história de um homem chamado Isaías, que um dia ele foi ao templo. E ele estava lá no templo, quando de repente Jeová se manifestou para ele. O que aconteceu? Os céus se abriram e a Shekinah de Deus, a glória de Deus, ela encheu todo o templo. E Isaías, ele viu o trono de Deus, o trono de Jeová, e ele viu Jeová assentado no seu trono, e ele viu
uns seres chamados de serafins, que tinham 6 asas. Eles, com 2, eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles cobriam os seus pés. Eram anjos que adoravam a Jeová. Você tem então aí a presença de Jeová naqueles momentos ali, e Isaías passou a conhecê-lo a partir daquele instante, daquele momento. Ele começou a conhecer a Jeová, e ele viu os serafins que voavam por sobre o trono de Deus e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E à medida que ele ouvia essas palavras, ele se sentia pecador. E ele gritou, chegou a dizer: ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro, e os meus olhos viram o Senhor. Eu vou morrer, meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo impuro. E os serafins então voaram até a presença de Isaías com uma brasa viva e queimaram os seus lábios e o purificaram. Ele foi purificado ali pelo poder de Deus, e depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se levanta, se dispõe e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi ali, naquele dia, que ele teve esse encontro com Jeová, quando Jeová se revelou para ele, quando Jeová o transformou, quando Jeová tirou dele os seus pecados, quando Jeová o trouxe para a presença dele e o comissionou como um profeta às nações. Então, meu amigo, eu quero dizer para você, assim como Isaías, ele teve aquela experiência de conhecer Jeová e passar a servi-lo, e ele até escreve um livro aqui nas Escrituras falando a respeito de Jeová, você também pode conhecer Jeová. Você também pode servi-lo. Você também pode vir para a presença desse Deus grande, tremendo, maravilhoso, poderoso, chamado Jeová. E eu estou aqui como um enviado de Jeová para trazer para você esse convite. Vem para a fé, vem conhecer esse Deus maravilhoso, vem conhecer Jeová, vem conhecer Jesus. E olha, quando você começar a caminhar com Jesus, quando você começar a andar nos seus caminhos, você vai descobrir que ele é profundo e que há muito a conhecer a respeito desse Deus. E quanto mais nós o conhecemos, mais a gente descobre que a gente precisa conhecer muito mais. Então, fica aí a mensagem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim como é certo que o dia vai amanhecer, Deus vai se revelar para você. Assim como é certo que vai chover, Deus vai se revelar como uma chuva sobre a sua vida. E vem, meu amigo, eu estou servindo a Jeová desde que o conheci aos 12 anos. E é meu prazer estar na presença desse Deus grande, tremendo e poderoso. Desde aquele dia, quando comecei essa caminhada de fé, ele, Jeová, começou a se revelar
a minha vida. Hoje, aos 54 anos, ele tem se revelado e ainda hoje continua a se revelar. O conhecimento que tenho hoje desse Deus é maravilhoso, mas eu tenho uma plena consciência de que ainda é pouco e que eu preciso conhecer muito mais ainda desse Deus, porque ele é infinitamente profundo. E quanto mais nós o conhecemos, mais precisamos conhecê-lo. Então, meu amigo, meu irmão, eu o convido a então vir servir a Deus e conhecer Jeová e prosseguir nesse conhecimento. Que Deus te abençoe. Nós vamos, nesse momento, orar. Eu quero orar em seu favor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te apresento todas estas pessoas que me ouvem, que me assistem nesta live, nessa noite de quinta-feira. E eu te peço, ó Senhor Deus, ó Senhor Jeová, que assim como o Senhor se revelou para Enoque, assim como o Senhor se revelou para Moisés, assim como o Senhor se revelou para Abraão, assim como o Senhor se revelou para Davi e para tantos outros homens como Isaías, eu te peço, revela-te, Senhor, a esta pessoa que me ouve, que me assiste em qualquer lugar. Manifesta na vida desta pessoa a tua graça, a tua glória, o teu poder. Ó Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que eu oro e eu te peço, te revela, Senhor, a esta pessoa que ela possa vir te servir, andar nos teus caminhos, viver contigo. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre da morte, te livre das maldições, que o Senhor se revele para ti, que Ele te cubra com as suas bênçãos. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, amanhã, dia 19 de junho de 2020, no culto da libertação, às 20 horas, aqui pelo meu Facebook. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Paz seja